a Isa falou que uma das coisas que ela pratica, né, para não entrar em burnout de novo, porque a gente sabe que quem já teve um burnout tem uma chance muito maior de ter o segundo, e quem já teve o segundo, uma chance muito maior de ter o terceiro, né? Ela disse que tem que estar sempre vigilante, né? Tem que estar sempre de olho em muitos hábitos e em muitas coisas para que não aconteça de novo. Então, eu queria te ouvir e saber quais hábitos, quais pontos da tua vida você está sempre vigilante para não burnoutar. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é escrita. E se eu não escrevo durante alguns dias, eu sinto que tem alguma coisa estranha em mim, e aí eu paro e digo, vai escrever. E nem que seja 5 minutos. E aí eu vou e escrevo, e eu sinto uma calma, eu sinto que eu consigo organizar algumas coisas internamente quando eu escrevo. Então, a escrita, para mim, é a prioridade absoluta, assim. Depois, eu gosto muito de praticar exercício de respiração, meditação. Eu nomeio mais como exercício de respiração, porque eu não tenho tanta, como direi, disciplina, eu acho a palavra, para manter uma prática meditativa diária de 15 minutos, que seria o ideal, mas entre o ideal e o possível, a gente fica com o possível. O possível, para mim, é fazer exercício de respiração, que eu faço durante o dia inteiro. Em algum momento que eu sinto, assim, que eu tô um pouquinho, eu faço, inala 4 tempos, mantenho o ar nos pulmões 8 tempos, e exala pela boca 12 tempos. Faço 2, 3 vezes, e aí eu consigo regular o meu sistema nervoso pro momento. Eu presto muita atenção em quando eu começo a sentir raiva. Aquelas raivas curtinhas, assim, sabe? Ai, o que tu quer comigo? Uma irritabilidade. É aquela coisa, assim, de... Ai, eu não tenho nada a ver com isso. Ai, por que ela tá falando comigo agora? E aí eu paro e eu penso assim... Por que eu tô sentindo isso? Aí eu paro e penso... Não, porque eu tô me sobrecarregando de novo. Porque eu assumi muitas coisas. Quem já ouviu falar sobre burnout, quem já me ouviu falar, quem já ouviu a Ana Paula falar, quem já ouviu a Isa falar, a gente fala muito sobre falar não. E é fundamental, porque a gente não tem recursos infinitos, o nosso tempo não é infinito e a nossa energia não é infinita. Então, para estarmos aqui hoje, a gente disse não para outras coisas. Alguns não foram conscientes, alguns não. Para que você esteja nos assistindo hoje, você está deixando de fazer outras coisas para investir o teu tempo nisso. Então, prestar atenção no que tu tá, né? Onde tu tá investindo a tua atenção, teu tempo e tua energia, e para onde que não está indo. Porque às vezes a gente está investindo em coisas que não nos acrescentam e deixando de fazer o que nos acrescenta. Então, é ter um pouco de clareza do o que realmente faz sentido para mim. Eu tenho um teste que faz parte, uma avaliação que faz parte da psicologia positiva, que é o VIA Character Strengths, que são as forças de caráter. Que todos nós temos 24 forças de caráter, e aí a gente tem algumas mais, algumas menos. Tem um site que tem esse teste, que é via.org, que tu consegue fazer, ele tem a tradução para o português, e ele vai te dar quais são as tuas principais forças de caráter. E o que eu percebi foi que, a partir do momento que eu descobri essas forças, e eu consegui garantir que no meu dia eu tenho um pouco, que eu consiga explorar as 3 principais, isso me ajuda muito. Então, as minhas 3 principais são humor, então, assim, eu preciso rir, e é muito engraçado, em vários sentidos, que eu não me sinto bem em lugares que eu não consiga rir. E aí a gente falando, né, de relação com o trabalho, enfim, às vezes a gente também acaba adoecendo porque a gente tá num lugar em que a gente precisa ser outra coisa. Rígido, né? E aí, assim, como é que eu estava 24 horas por dia em lugares que eu não podia nem sorrir para as pessoas? Isso é uma violência contra quem eu sou. E aí tem os outros valores. Então, isso eu acho que é muito importante, seja através desse site, seja, né, entender quais são os seus valores e quais são as coisas que para ti são importantes. E colocar isso na frente, né? O priorizar é colocar na frente. Colocar isso na frente. Depois eu vou fazer o resto. E ter momentos de descanso e de pausa, desconexão. Porque a gente vive cada vez mais com a sensação artificial que foi criada pelos aparelhos que vocês estão usando para escutar esse podcast ou para assistir. Esses dispositivos, eles criam na gente a sensação de que tudo é imediato e de que tudo está disponível sempre. Porque
Porque a gente não precisa mais ligar o telefone sempre que a gente vai usar o telefone, né? Quando a gente usava o computador, o pessoal aqui que é um pouquinho mais velho, quem tá assistindo, que sabe o que era um disquete, sabe que para usar o computador tinha que ligar e ficar 5 minutos esperando ligar. Sim. Hoje não tem mais isso. A gente tá cada vez menos entre uma coisa e outra. Então, entre pegar o Uber, chega o Uber, vai pra reunião, vai pra próxima reunião, a gente não tem mais esses espaços entre uma coisa e outra. E a gente não consegue parar nem durante o dia e nem entre um dia e outro. A gente vai emendando uma coisa na outra. Então, ter esses momentos de parar, né? Eu faço pausas das redes sociais, a cada 7 semanas eu paro uma isso eu semana. acho maravilhoso. Isso aí você precisa contar como é que você faz. Então. Porque isso, gente, é meu sonho de consumo. Presta atenção. Anota, pega papel e caneta aí, Tawane, por favor, deixa anotado. Não tem nenhuma razão cabalística nem nada, mas acabou sendo. E eu vou adaptando, porque eu não sou uma pessoa adepta da rigidez. Tá. Então, eu não sou do vamos acordar todo dia na mesma hora, fazer tudo igualzinho sempre. É importante que a gente tenha regularidade, mas com um pouquinho de flexibilidade. O que eu faço? A cada 7 semanas, eu paro uma semana. E aí eu saio, paro, suspendo reuniões, trabalho o mínimo possível ou nada, e apago os aplicativos das redes sociais. E não só eu faço isso, como eu também faço um esparro que eu vou fazer isso. Porque se eu não saio falando pra todo mundo, eu vou entrar, porque eu sou viciada. E aí a gente precisa ter os contratos, né? As negociações. Para que eu consiga garantir que eu vou conseguir fazer isso. Então, o que eu faço? Eu vou lá e escrevo, gente, vou sair das redes, porque eu sei na minha cabecinha que se eu não fizer... E eu já tentei, recentemente eu tentei sair sem apagar. publicar que eu tava saindo, e eu instalei de novo. Então, eu já sei que eu funciono assim. Então, assim, eu preciso passar vergonha que eu não estou fora das redes, porque elas chegam nesse nível de ser viciantes. Então, eu escrevo para as pessoas e digo, ó, não estou usando as redes e vejo você semana que vem. E aí eu apago as redes e não vejo nada durante uma semana. E sempre, Você apaga o WhatsApp sempre... também? O WhatsApp não. Tá. Porque assim, como eu moro longe... Tá, porque tem a questão da família, né? Aí fica complicado. Mas é claro que durante o meu dia, eu faço muito de deixar meu telefone no modo avião durante algumas horas, deixar meu telefone fora de onde eu tô. Se eu preciso fazer alguma coisa que exige concentração, quando eu tava trabalhando no livro, por exemplo, várias vezes eu colocava meu telefone, deixava meu telefone no quarto e ia trabalhar no escritório. Tá. Quando eu vou dormir, eu deixo meu telefone carregando em outra peça. E eu durmo 3 vezes melhor só por causa disso. Então, eu apago os aplicativos e eu ainda digo para as pessoas, não me mandem nada. E se me mandam, eu digo, não vou ver. Porque, assim, uma semana é tolerável. O que eu faço, porque eu não trabalho em UTI. Eu não trabalho numa ambulância. Eu não trabalho... Não é bombeiro? Não sou bombeira, não sou policial. Não sou médica. Então, assim, nada do que eu faço não pode esperar uma semana. Então, eu tenho condições de me organizar para que durante uma semana eu esteja desconectada. E essa semana, eu tenho feito isso faz 1 ano e meio, essa prática, ela tem conseguido manter a minha sanidade mental, porque cada vez que eu volto, eu sou muito mais intencional, porque nessa semana eu vou tendo clareza das coisas que eu não precisava estar fazendo. E que às vezes, né, no nosso dia a dia, a gente fica enxugando muito gelo. A gente faz de conta que tá trabalhando e diz, não, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso. E quando a gente olha, como tu falou, né, de sair do contexto para ter perspectiva, né, isso faz com que tu tenha mais clareza e entenda. Mas dessas 20 coisas que eu tava fazendo, essas 5 aqui, eu nem sei por que eu tava fazendo. Não sei por que eu tava fazendo isso. Exato. Eu posso passar para outra pessoa fazer, ou posso simplesmente dizer, não, muito obrigado. Adoraria, porém, não faz parte das minhas prioridades. E aí, quando eu volto dessas folgas, aí eu também organizo como se fossem sprints de 7 semanas. Então, o que eu quero cumprir nas próximas 7 semanas? Eu quero terminar meu livro, eu quero organizar um evento, eu quero publicar um curso, eu quero, enfim, qualquer coisa. Então, são como mini férias que você já programa o próximo período. E nessas férias, e essa é uma prática que me provocou, a primeira vez que eu fiz isso, eu tive uma crise de choro. Porque eu pensei, eu não vou conseguir, eu não mereço parar uma semana. Porque eu preciso, porque isso... E aí a gente vai criando todas as narrativas, os auto-enganos, né? Que são maravilhosos. Todos os argumentos. Não, porque não sei o que... E aí eu tava com meu namorado e ele, mas assim, Carol, é uma semana. Como assim?
Tenta, se for muito ruim, se tu tiver um baita prejuízo, aí tu revê, mas assim, tenta, né? E aí a segunda vez que eu fiz já foi mais tranquila, a terceira eu nem senti. O que eu faço? Porque daí, assim, uma das coisas que faz com que a gente acabe deixando o trabalho, né, ocupar todos os espaços da nossa vida, é porque a gente não sabe o que fazer quando não tá trabalhando. O que a gente faz quando não tá trabalhando? A gente cuida da casa. Eu comprei coisas para pintura. Tinta acrílica e canvas e tal. Eu pinto muito mal, mas pinto. E tá tudo bem. E não é, né? Porque isso também é muito terapêutico para quem passa por isso, né? Sim. A gente quer fazer tudo muito bem, a gente quer ser excelente em tudo, a gente quer ser perfeito em tudo. Então, a pintura... eu tenho a pintura e eu toco o ukulele. As duas coisas eu faço muito mal. E eu aceito que eu faço mal. E é maravilhoso fazer mal. Às vezes eu toco o ukulele, ele não tá afinado, e minha gata sai correndo. Ela acha horrível. Por ela, assim, ela tinha comido já aquele ukulele, sumido com aquilo. Mas isso me lembra que não precisa tudo tá maravilhoso. Que o processo do fazer... é terapêutico e é importante, me ajuda a tolerar o erro, a tolerar a falha, a tolerar a imperfeição. E nisso a gente vai treinando e vai começando a conviver com isso de uma forma mais tranquila. Porque isso nos causa muito sofrimento. E a gente não precisa, e a gente não trabalha melhor desse jeito. Perfeito, perfeito. A gente... Esse que você falou, né? Você está falando e eu estou vendo ali atrás na estante, tem A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, tá bem ali atrás de você. E é isso, né? Fazer, inclusive, entender que coisas que nos fazem bem podem não ser executadas perfeitamente, né? Eu faço balé, você sabe. E, obviamente, que com 46 anos que eu faço esse mês, o meu balé está muito longe de ser perfeito. Aliás, acho que nunca foi. Mas quando eu voltei a dançar depois de 40 anos, é claro que tá bem mais longe de ser perfeito, né? E a gente se diverte. Nossa turma a gente chama de Jurássicas, né? Que demais! É maravilhoso. E a gente acabou de se apresentar no Teatro Alfa aqui em São Paulo. Foi incrível. E a gente super se diverte. Então, é uma turma que as meninas têm de 30 até 60 anos. E as meninas de 60. Meninas. Somos em 16 ou 17, não me lembro exatamente. Mas é incrível. E a gente super se diverte, cada uma dentro da sua limitação, cada uma dentro do respeito ao teu corpo. E aquilo é uma atividade que não é física, mas que é de lazer, de expressão, de arte. É tão gostoso, né? E entendendo que a gente não precisa ser perfeito, né? E aí a gente tira um pouco essa coisa da tal da capa da Mulher Maravilha, né? E eu que já sou mãe, também é um lance que eu tenho trabalhado na terapia, né? Que eu não preciso ser a melhor mãe, que a gente se cobra muito, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. A gente se cobra demais em todos os nossos papéis, né? Então eu tenho que ser a melhor neurologista, a melhor mãe, a melhor bailarina, a melhor esposa, a melhor filha. Não, eu posso ser uma boa mãe dentro daquilo que é possível. Eu posso ser uma boa esposa dentro do que é possível, né? Então ser boa o suficiente dentro das minhas possibilidades. Isso é incrível. A palavra suficiente é uma palavra que eu tenho sentido muito a importância dela. Tanto no o que é o bom o suficiente, como também o que é o suficiente do quanto eu consigo aguentar, né? De dizer, não, daqui em diante sou o suficiente para mim, eu não aguento mais, eu vou precisar sair dessa situação, vou precisar mudar essa situação. E eu acho que a gente conseguir entender o que é o suficiente é um trabalho interno muito importante, porque em volta da gente tem muita coisa querendo nos dizer o que é o suficiente para nós. E num dos encontros dos Burnoutados Anônimos, uma pessoa falou que ela tinha um emprego dos sonhos. E eu ainda perguntei para ela, mas o emprego dos sonhos de quem? E é uma pergunta que a gente ficou assim, mas assim, de onde vem isso, né? E muitas das pessoas que passam por isso são pessoas que são muito obedientes, né? Então, pessoas que aprenderam a se julgar através do olhar do outro. A se valorizar através da valorização do outro e a introjetar as necessidades e os desejos do outro. Então, esse trabalho da gente conseguir entender quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, quem sou eu dentro do que eu sou, quem sou eu fora do que estão dizendo que
né? E quem sou eu hoje, entendendo que amanhã pode ser outra coisa, Uhum. né? Que a nossa identidade, ela é fluida e a gente vai explorando cada dia as possibilidades que ela nos dá. Mas o que é meu e o que é do outro? Essa expectativa toda de que eu entregue tudo isso. Eu que quero ser a Mulher Maravilha ou eu tô ouvindo que eu preciso ser a Mulher Maravilha? Né? E as pessoas na minha volta estão achando que elas precisam ser a Mulher Maravilha e para pertencer eu acabo achando que eu também preciso ser. Perfeito, Né? perfeito. E a coragem de ser imperfeito é muito, muito essencial. A Brené Brown foi uma das primeiras leituras que eu tive nesse processo todo. Entender a vulnerabilidade, entender que a gente perde as coisas boas, a gente perde o significado quando a gente fica tentando evitar a dor, quando a gente fica tentando evitar o erro, evitar, né, as coisas que não são tão bem vistas. E as situações difíceis, às vezes, né? Os problemas, a gente não consegue, a gente fica com medo porque eu não consigo resolver isso de forma perfeita, eu vou evitar.